Bom dia, Júlia. Bom dia, professora. Uma coisa que eu não gostei agora. Meu computador está piscando a barra de menu. Isso não é um bom sinal. Ué? Mesmo se você desligar ele e ligar de novo? Não sei, vou esperar agora a hora do recreio para fazer isso. Ele estava conectado no carregador, já desconectei porque ele carregou, mas continua piscando. Eu não gostei disso, não. Meu coração já está aflito. Parou. Às vezes dá um bugzinho assim de repente, mas passa. Fazer backup. Essa semana ainda não fiz backup. Jogo tudo para dentro do Google Drive. E essa semana, o material novo que eu fiz, não fiz backup ainda, vou fazer. Na hora do almoço, eu vou jogar para dentro do Google, lá do Google Drive, que tem inclusive material de cliente aqui, que eu ainda não mandei para produção, e eu não posso perder. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mariana. Bom dia, Geise. Bom dia, Ana Priscila. Bom dia. Então vamos lá, gente. Rafael está conectando ainda. Bom dia, Pedro. Bom dia, Natan.
Eu vou começar agora em ensino religioso a fazer com vocês um revisional de alguns termos, né? Para quem já estuda na escola há mais tempo, já ouviu muitas vezes falar em alguns termos. Para quem está chegando na escola agora e de repente nunca teve aula de ensino religioso, provavelmente já deve ter ouvido falar nesses termos na mídia, mas a gente vai fazer um revisional, mas também desmistificando e trazendo para a atualidade algumas... Bom dia, Rafael. Conectou seu áudio agora, né? Trazendo... Bom dia, Geis. Bom A internet dia. não está muito boa. A minha hoje, graças a Deus, está caminhando bem por enquanto. Bom dia. A Enzo está conectando o áudio ainda. Trazer, né, para a atualidade esses termos. Bom dia, Gabriel. E para que a gente possa identificar na mídia, em notícias, no nosso dia a dia, e até também poder se educar com relação a algumas situações, né? Por quê? Principalmente porque eu entendo que muitas vezes a gente vê determinadas situações dentro das instituições religiosas que fazem com que a gente desacredite algumas vezes da verdadeira essência e espiritualidade da religião. Existem algumas situações que a gente passa, né? E que às vezes a gente se pergunta assim, poxa, mas eu rezei tanto, eu orei tanto, ou eu segui tão direitinho os preceitos da minha religião, e ainda assim isso aconteceu. São questões às vezes muito polêmicas e às vezes muito delicadas, mas que a gente precisa entender que quem pratica as religiões são pessoas, são indivíduos. E que essa individualidade traz para dentro do fenômeno religioso, eu nem gosto muito de usar essa palavra fenômeno religioso, porque fenômeno parece que é algo que simplesmente acontece e que não tem uma explicação. Não, não é bem por aí. Não se trata simplesmente de uma magia da religião, uma magia da espiritualidade, coisas sobrenaturais que você não tem como explicar. Não, não é só isso. O fenômeno religioso, ele engloba aquilo que é um dogma, né? Ou seja, é uma verdade de fé, aquilo que é um sentimento, algo que também empodera as pessoas, algo que une, que muitas vezes faz mais muito bem do que mal. E a gente não pode se deixar levar por aquilo que sai do controle, como, por exemplo, a intolerância, o dogmatismo, o fanatismo, o fundamentalismo, né? Radicalidades. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui para frente, conceituando e entendendo esse conceito, tá? Aí, ontem eu estava pesquisando, eu tenho um livro que eu trabalho com ele como apoio, né, que é o Universo Religioso, que traz uma questão de... toda uma questão de conceituação do fanatismo, mas eu precisei buscar algo que fosse um pouco além, porque o livro ele é bastante técnico, né? E aí a gente sabe que
a psicologia evoluiu muito, muito, muito nos últimos 20 anos. E, inclusive, o processo religioso dentro da psicologia passou a ser algo muito importante, né? Muitos psicólogos, psicanalistas e até psiquiatras estudam o efeito da fé dentro de determinados tratamentos e, inclusive, dentro da personalidade de uma pessoa. Esse processo de amadurecimento religioso. Tudo bem até aí? Tudo. E aí, eu achei um artigo de um site que é muito bacaninha, muito legal, chamado domtotal.com. É um site que trata sobre diversos assuntos e é um site católico que está ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte, tá? E aí achei muito interessante, dentro de um site religioso, eles estarem tratando o fundamentalismo, o fanatismo e o dogmatismo como doenças religiosas. Eu achei muito legal esse termo, né? Eu estou sempre buscando, por mais que eu trabalhei fundamentalismo religioso com a segunda série do ano passado, trabalhei, mas cada turma tem uma característica, né? E eu percebo que dentro das nossas conversas, mesmo assim virtuais, essa pegada mais psicológica interessa a vocês, né? Se eu estiver errada, por favor, me alertem, me sinalizem. Mas eu achei muito interessante essa referência, doenças religiosas. Então, vamos lá. As doenças religiosas, fundamentalismo, fanatismo e dogmatismo. Danos causados pelas doenças religiosas afetam não só os indivíduos, mas também as tradições religiosas e a sociedade às quais pertencem. Lembro do caso da pastora da Flor de Lis. A igreja que ela liderava fechou as portas. Qual o impacto disso na cabeça das pessoas que pertenciam à igreja dela? Um choque, né? Imagina. Aí tem essa imagem aqui, né, dessa menina com uma máscara. E essa máscara, ela remete àquela máscara que foi usada na peste negra, né? Só que ela também tapava a boca. Essa aqui não tapa a boca. Mas dentro de uma igreja meio velha, meio caindo aos pedaços, né? Um negócio meio esquisito aqui. O quanto nós temos pessoas adoecidas dentro da religião. A abordagem é essa. Rafael, pode ler para mim, por favor? Sim, senhora. É inegável que o religioso faça parte do cotidiano dos brasileiros. Nossa linguagem corriqueira, por exemplo, está marcada por ele, mesmo na boca das pessoas que não estão vinculadas a qualquer tradição religiosa. Quantas são as pessoas ao nosso redor que sempre se despedem com "vai com Deus"? Nas células de real, um Deus seja louvado. Nas repartições públicas, um crucifixo. Respiramos um ar religioso em todos os cantos pelos quais circulamos. Isso reflete a força do religioso, que de alguma maneira insiste em permanecer em nosso imaginário. Ok, obrigada. Quem pode ler para mim? Mariana?
Ana Priscila, Enzo, Gabriel. Eu posso continuar. É para ler a partir não. A partir de A também. Tá. Há também um lado nebuloso nesse imaginário que diz respeito à parte dos membros das tradições religiosas. Trata-se do que aqui chamamos de doenças religiosas, tal como fundamentalismo, fanatismo e dogmatismo, 3 temas sobre os quais nós debruçamos nessa matéria especial. Tais doenças são um excesso, de modo que se configuram como uma prática religiosa desvirtuada e danosa. Os danos afetam não apenas as pessoas que cederam a tais vícios de exercício da religião, mas também as tradições religiosas e a sociedade em geral. Tal reflexão, sem dúvida, não deve ser ignorada pelas confissões religiosas, pois trata-se de uma questão vital para a própria continuidade delas. Ok, obrigada. Pessoas, né, digamos, adoentadas, no que a gente está falando aqui, nesse termo, né, elas podem existir em qualquer religião. Aí a gente tem casos de pedofilia. A pedofilia e eu acabei assim tendo que entender de uma maneira diferenciada essa questão da pedofilia quando eu estava lendo um texto em que uma psiquiatra dizia que dizer que pedofilia é crime está errado. Aí eu parei no como assim? Como assim? Pedofilia é crime e isso está errado. Que a pedofilia não é crime. Aí fui entender o conceito. A pedofilia, ela é um distúrbio psiquiátrico. Então, ela é tida como uma patologia. Sendo assim, o pedófilo, ele é um doente. Se o pedófilo é um doente e ele comete um ato de pedofilia, o crime está no estupro, no abuso sexual, no assédio. Isso é o crime. Na divulgação das imagens pela internet, entre outras coisas, né, que são as ações realizadas. Isso é um crime. Se o pedófilo, ele sabe que tem essas questões, se ele se trata, se ele se controla e ele não faz, ele não está cometendo um crime. Aí, duas explicações que eu tive que me centralizaram na questão. Primeiro, um alcoólatra. Um alcoólatra, ele tem uma doença, que é o alcoolismo. O alcoólatra, ele vai ser alcoólatra para o resto da vida. Porém, ele pode nunca mais beber na vida dele. E aí, a doença dele está controlada. Mas ele se reconhece alcoólatra e ele se trata, ele se cuida. Uma outra questão, o preconceito. O preconceito, ele não é um crime. Cada indivíduo pode ter os seus preconceitos
guardados dentro da sua cabeça e não cometer racismo e nem discriminação, nem homofobia, nem xenofobia, que são crimes. Deu para entender? Sim, sim. Sim? É que faz muito sentido, né? Eu pensar que vou assaltar um banco é uma coisa. Eu assaltar um banco é uma coisa totalmente diferente. Eu Exatamente. pensar que assaltar o banco não é crime, mas se eu for lá e assaltar, aí já é um crime. Exatamente. Isso aí. Exatamente isso. Então, dentro das igrejas, melhor, vou falar instituições religiosas. Dentro de todas as instituições religiosas, a gente tem todo tipo de pessoa. Só que a gente tem as pessoas que se reconhecem, entre aspas, doentes, e que se tratam e se controlam. E a gente tem as pessoas que buscam uma cura, buscam um tratamento através da sua fé, que não encontram essa cura, não encontram esse tratamento e que acabam encontrando brechas, mecanismos, ferramentas para alimentar essa sua patologia. A pessoa que ela rouba, existe uma doença, ela é cleptomaníaca. É a pessoa que sente prazer em roubar. Se uma pessoa que é cleptomaníaca vai para uma instituição aonde ela vê que ela tem acesso fácil a determinados objetos que são caros, a determinadas coisas que têm valor, ou se ela é uma pessoa, por exemplo, consumista, gananciosa por dinheiro, e ela encontra uma brecha para se favorecer desse dinheiro que se movimenta dentro das instituições religiosas, ela vai usar a instituição religiosa para conseguir dinheiro. Se o cara é um pedófilo e eu esbarrei num outro problema que eu ainda não consegui chegar, tenho que perguntar para alguém, para o estudioso da área, por que tem mais casos de pedofilia, de pedófilos, homens do que mulheres? Toda vez que aparece uma notícia sobre pedofilia, são homens que estão envolvidos. Tem mulheres? Tem Cara, mulheres. Fala, Rafael. Eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que a resposta para isso deve ser sim. Pornografia. Pode ser. Pode ser. É um caminho. Porque o homem se deixa levar mais pela pornografia do que a mulher. Existem conteúdos bizarros. A Pornhub é um site milionário, mundialmente conhecido, e dizem não, com certeza deve ter, eu não vou lá pesquisar, não vou lá ver, mas tem muitos casos, tem muitos vídeos de estupro lá, tem muitos vídeos assim bizarros, coisas que tu vê assim, tu fica mal. E o homem, por ele se atrair mais pelo visual, ele acaba entrando nesse caminho para assistir um videozinho tranquilo, sei lá, né? O adolescente, né? Acabou de entrar na puberdade. Aí ele vai assistindo, aí vai ter uma hora que ele sem querer vai se deparar com um conteúdo bizarro. Não vai ter jeito. Porque a maior parte dos vídeos não são normais, entende? E aí entra outro problema, que é os neurotransmissores do corpo.
Porque no início, o cara ficava satisfeito com uma fotinha. Mano, no início, a garota andava de biquíni, assim, o cara já ficava louco. Agora, a garota de biquíni não traz mais nada pro cara, né? Aí vai dessensibilizando os neurotransmissores de dopamina. O cara vai precisando cada vez de doses maiores para sentir um prazer que ele sentia inicialmente só olhando para alguma coisa. Uhum. Aí ele acaba assistindo coisas extremamente bizarras, sem sentido. Aí ele se sente mal por estar assistindo aquilo, se sente sujo. Aí não tem com quem falar, não tem como desabafar. Ele vai ter que procurar uma válvula de escape. Aí ele acaba assistindo mais para tentar relaxar e vira um ciclo. Aí ele fica maluco e no final ele se mata. É um bagulho sinistro. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, dentro da religião, essas patologias, né, elas acabam também virando uma brecha, né? Assim, dentro da religião, a gente acaba encontrando brechas, né? E aí, se você tem uma patologia, isso pode ser despertado, realmente. A questão do dinheiro, né? A questão do fanatismo, uma pessoa que é perversa, ela vai usar do fundamentalismo e do fanatismo religioso para cometer atos de perversidade, né? Uma pessoa que já é soberba, ela vai, se ela se colocar num papel onde ela exerça alguma liderança religiosa, ela vai acabar usando as pessoas como escada, literalmente subindo nas pessoas para se promover. Então, são várias questões, né, aonde, infelizmente, a religião ela acaba se tornando até mesmo uma válvula de escape, né, para que essas doenças religiosas, aí como o autor traz para a gente no texto, acabe crescendo. E aonde eu quero chegar nessa discussão? O quanto que quem está de fora, às vezes sedento por uma experiência religiosa saudável, né, sadia, realmente transcendente, acaba se afetando e se esvaziando de fé. Não só impacta diretamente as pessoas que estão vivenciando a religião, mas também aquelas pessoas que poderiam ter a oportunidade, né, de beber numa fonte limpa, cristalina de espiritualidade. Ok? Deu para entender? Ok. E aí a gente vai entrar depois em algumas questões que estão até ligadas à radicalidade, né? Por exemplo, a meditação. A meditação, ela é uma prática que começou como uma prática religiosa milenar. E aí, pessoas de determinadas religiões mais fundamentalistas discriminarem e, inclusive, cometerem intolerância com quem pratica meditação, por exemplo, dentro da sua própria religião. Então, por exemplo, eu católica, discriminar uma outra pessoa que está fazendo meditação, sem conhecer realmente a prática da meditação. Porque existem vários tipos de meditação.
até mesmo dentro da Igreja Católica, a gente tem raízes, né? Tem algumas raízes de espiritualidade, veio a palavra. Algumas espiritualidades aonde a prática da oração é feita a partir da meditação. Sabia que agora, né, tem coach vendendo meditação com o nome Mindfulness? Tem, Rafael. Mindfulness. Olha, sabe o que E os caras acontece? vendendo... Fala, desculpa. Não, pode falar. Fala. Os caras vendendo, tipo, R$500 um curso de meditação. De Mindfulness, né? Sendo que a principal coisa que, se você for ver lá na raiz, você não precisa de nada para sentar e meditar. Não precisa de nada. Nada. Olha, o coaching, infelizmente, ele foi deturpado. Tá prostituído. É verdade. É verdade. Isso aí. Se vendeu. Ele se vendeu. Aí o pessoal que realmente faz um trabalho de coaching bacana, porque tem gente que trabalha muito bem, acaba sendo deturpado, né? Tendo o seu trabalho deturpado por conta desse pessoal aí que... modinha. É difícil, é complicado mesmo. Semana que vem, a gente vai fazer uma espécie de um quiz da Semana Bíblica, tá? Para quem já está na escola há um tempo, a gente sempre tem a gincana bíblica, né? Já tem uns 4 anos que a gente está batendo a gincana bíblica. E era um momento de descontração, de correria, de brincadeira, de muito grito, de muita bagunça, né? Dentro desse momento aí da gincana bíblica. E eu vou fazer uma espécie de uma brincadeira com vocês, um quiz, até para a gente descontrair um pouco, para a gente, entre aspas, comemorar a Semana Bíblica. Tá bom? Na aula de ensino religioso, na próxima sexta. Ok? Ok. Beijo a todos, fiquem com Deus. Espero todo mundo aqui, hein? Não é para faltar, não, por favor. Tchauzinho, gente. Até mais.